E nós tivemos uma mudança no calendário. Não sei se vocês acompanharam ou estão acompanhando. Aliás, é uma bagunça, né, gente? Vamos combinar? O Atlético não conseguia vender ingressos para esse importantíssimo jogo, porque a senhora CBF não soltava o horário, não sabia que horas era o jogo, quando seria. E aí, bicho, decidiram fazer uma mudança de datas. Trazer o jogo do Campeonato Brasileiro para o meio da semana e levar a decisão da Copa do Brasil para o final de semana. Pensando nos clubes mais em Flamengo e Atlético, na data FIFA, que cederão alguns atletas para as suas respectivas seleções. E o Corinthians e o Vasco ficaram pé da vida. Ao meu ver, até com uma certa razão. Nós vamos discutir aqui. Quero saber a sua opinião. Por exemplo, o Pedrinho. Ex-comentarista do Sport TV, jogador, bom de bola, que agora é presidente do Vasco, ele falou sobre a mudança da data da segunda partida da semifinal. Olha o que ele disse. A CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então tá aí a palavra. O produtor, ele falou, qual é, até para dar o crédito aqui. Foi no site perfil do Vasco. Perfil do Vasco? Vasco TV, ótimo, obrigado. No Vasco TV, essa declaração. E só informando, o Vasco entrou ontem no Superior Tribunal de Justiça Desportivo contra essa troca de datas. Exato, é uma medida inominada, não é isso? Exatamente. Ele e Corinthians também. É uma ação movida pelo Vasco SAF, também acompanhada pelo Corinthians. Ambos os clubes contestam essas alterações feitas pela CBF. E ontem, mas no final do programa, o Grice deu uma pincelada sobre esse assunto. E hoje nós vamos aprofundar. Grice, eu sei que você é contra, você acha isso um equívoco da CBF. Qual é? Explique sua opinião e dê os motivos. Eu acho que tem muitas camadas, CJ, nessa decisão, e pra mim todas são muito bizarras, assim, né? Primeiro porque, se a gente puxar aí, se o produtor puxar no programa, se eu não me engano foi em janeiro que a CBF divulgou o calendário desse ano, ou final de dezembro do ano passado. Se puxar, no dia que foi divulgado o calendário, a gente falou que primeiro, era mais uma vez uma grande mentira da CBF de que o campeonato ia parar nas datas FIFA. Isso é uma grande mentira, cara. Isso não é verdade. E a CBF tem falado isso todo ano. Nos últimos 2 ou 3 anos, que teve uma pequena pausa, né? Porque no meio da data FIFA, de fato, não tem tido jogo. É como se fosse assim, jogo é sexta e terça mas se a para o seleção final joga de semana. na terça no Paraguai e o cara tem que jogar uma decisão de Copa do Brasil na quarta, no Brasil, não tem paralisação, cara. Não foi paralisado. Então, assim, é uma grande mentira por conta da CBF. E a gente falou aqui, quando saiu o calendário, que não só era uma mentira, como ia ter um impacto na semifinal da Copa do Brasil. Todo mundo já sabia disso, cara. Há pelo menos 10 meses. E aí você espera 10 dias do jogo para tomar uma decisão a respeito. Esse, para mim, é o primeiro absurdo, assim, o primeiro erro bizarro. A segunda questão que eu acho muito louca, cara, é que é uma particularidade do futebol brasileiro e só do futebol brasileiro. Em nenhum outro país do planeta a Copa é mais valorizada do que o campeonato nacional. A gente está simplesmente deixando os caras jogarem com as reservas ou sem os principais jogadores no campeonato mais importante do país, que é o Campeonato Brasileiro, para privilegiar uma Copa. Cara, imagina isso em qualquer outro país. Imagina você pedir para o Barcelona para jogar sem os jogadores dele no Campeonato Espanhol para jogar na Copa do Rei. Ou com o Manchester United na Inglaterra, ou com qualquer outro país no mundo, na Argentina, ou onde for, cara. Isso é uma loucura. É um negócio, é um contrassenso bizarro. E aí entra a questão de ter se hipervalorizado a Copa do Brasil, principalmente por conta da questão financeira nos últimos anos.
E ela acabou se sobrepondo. Então, assim, a gente tem um campeonato brasileiro que tem um festival de time reservas. Na última rodada, a gente teve um monte de time jogando com várias reservas, mais uma vez. E vamos continuar tendo. Privilegiando Copas, que é um negócio absurdo, assim. E aí entra a questão da justiça esportiva mesmo, né? Pra mim, o Vasco tá reclamando muito. Talvez esteja reclamando até mais do que o Corinthians publicamente. Eu, particularmente, acho que o Corinthians é o grande prejudicado dessa história, porque o Corinthians tem o foco principal no Campeonato Brasileiro, porque ele está lutando contra o rebaixamento. E isso impacta de diversas formas, né? Eu tava falando com o Rafa aqui, porque, por exemplo, o Flamengo vai jogar com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo fosse jogar contra o Fluminense depois do jogo da Copa do Brasil, o jogo da Copa do Brasil na quarta e o jogo contra o Fluminense final no de domingo. semana. Não, só para o ouvinte entender, Gris, porque no início eu estava confuso também, porque quem não está sabendo, a Copa do Brasil era quarta-feira e quinta e tinha brasileiro no final de semana. Isso. Aí os FIFA, jogos de Flamengo, Corinthians, Vasco e Galo do brasileiro do final de semana veio para quarta e quinta e a Copa do Brasil passou para sábado e domingo. Isso, foi porque algumas pessoas inverteram a ordem dos jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para quem está no Brasileiro. E aí, só para dar um exemplo do quão prejudicial isso foi ao Corinthians. O Flamengo vai jogar com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Esse jogo seria depois da Copa do Brasil. Ou seja, o Corinthians jogou contra o Flamengo. Se o Corinthians elimina o Flamengo, por exemplo, da Copa do Brasil, certamente o Flamengo ia jogar com o time titular contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, que é um concorrente muito direto do Corinthians nesse momento. Aí o Corinthians vai ter que jogar Brasileiro e Copa do Brasil em sequência com o mesmo time, chegando mais cansado para decidir a Copa do Brasil, porque vai ter que priorizar o Campeonato Brasileiro, e ainda vai ver o seu adversário direto na Copa do Brasil, possivelmente usando um time misto no Campeonato Brasileiro contra um concorrente direto do Corinthians. Então, assim, o Corinthians pode perder nas duas pontas nessa história, né? No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Atlético fez o pedido também para a CBF. Eu acho que pro Atlético também foi péssimo, cara. Porque o Atlético vai jogar sábado um jogo de Copa do Brasil decisivo contra o Vasco e na terça contra o River Plate, outro jogo decisivo de Copa. Não, é um acúmulo aqui, ó. Você tem a data FIFA, Gris, entre o dia 10 e o dia 15, Rafa. Entre o dia 10 o Brasil joga e dia 15 o Brasil joga contra o Peru. Aí no dia 16 já tem jogo, então isso já vai ilustrar o que o Gris falou. Essa parada na data FIFA é para inglês ver. Até então vai ser jogo do brasileiro, né? Pro Galo. A Fortaleza e Atlético. Não vai ser, isso aí não vai mudar não, tá? É. Esquece, não tem nenhuma chance de reverter isso aí na justiça. Fortaleza e Atlético, quarta-feira, dia 16. Aí no sábado, Copa do Brasil. Aí na terça, Libertadores. Eu gosto de colocar antes das pessoas começarem a gritar, vocês estão defendendo Corinthians, estão defendendo Vasco, pô, vocês trabalham aqui, vamos inverter. Não, sabe qual que é o grande problema dessa discussão? Aí eu vou entrar no último ponto, CJ, que pra mim é um grande absurdo dessa discussão. É que, de novo, mais uma vez, só se preocupa quem está sendo prejudicado quando está sendo prejudicado. Que é um grande problema do futebol brasileiro. Cara. Por isso que não tem liga também, todo mundo quer ser beneficiado. Todo mundo só quer ser beneficiado, cara. Ninguém quer sentar e ver o que é o melhor pra todo mundo, pro produto, pro futebol. Vamos sentar aqui, gente. Olha, saiu o calendário, gente, mas essa semifinal de Copa do Brasil aqui depois da data FIFA não tá legal. Vamos trocar isso aqui? Vamos mudar essa data? Vamos pensar... Não, os caras esperam chegar perto pra ver quem que vai ser meu adversário. Pô, esse cara vai se dar mal aqui se eu jogar contra ele. Então, vamos deixar. Ah, não, mas eu que me dei mal. Então, vamos... É isso. E aí, cara, é sempre essa loucura no futebol brasileiro, é sempre um sendo beneficiado e outro sendo prejudicado, porque eles não conseguem pensar em tudo antes e pensar no que é melhor pra todo mundo antes. O Corinthians e o Vasco só estão reclamando porque pra eles é melhor que o Flamengo e o Atlético joguem sem os seus principais jogadores. Por isso que não tem liga. Ou que joguem com eles cansados. Eles também querem tirar vantagem disso. Então é o grande problema de tudo, assim, pra mim, é a incapacidade dos caras de sentar e resolver. E por isso que, às vezes, o Salum fica querendo brigar sozinho aí pra ter liga. E eu acredito que nós nunca vamos ter. Por conta desse egoísmo e desse umbigo próprio. Só pra completar aqui, Cabito, pra passar pra vocês... aos torcedores atleticanos e flamenguistas. Se fosse o contrário, nós também estaríamos cobrando aqui. Gente, que isso? Por que fazer isso para Corinthians e Vasco? E aí você se coloca no lugar, então. Vamos inverter. O Corinthians e o Vasco conseguiram uma mudança da CBF. Você, atleticano, não estaria falando assim, que isso, cara? Ah, não, aí eu não concordo. Olha o que fizeram. Cara... O Pedrinho acabou de dar o exemplo de que aconteceu isso com o Vasco e os jogadores viajaram de madrugada.
Opinião de você. Fala aí, Cabidão. Não, você sabe qual é o grande problema disso? Porque aqui em Minas, a gente de janeiro a abril, a gente come 11 datas com angu. É isso, velho. A gente sempre vai ter esse problema, essa discussão aqui, CJ, por causa dos malditos estaduais. Mas eu não sei se vai acabar, Cabelo. Não, mas olha só. Se você tivesse 11 datas começando o Campeonato Brasileiro lá atrás, tô nem falando pra você ter 11 jogos até abril não, tá, gente? Mas se você tivesse essas 11 datas disponíveis, cara, você não teria esse problema agora de calendário. Data FIFA. Você não teria esse problema, CJ. Daria pra encaixar perfeitamente. Os estaduais pertencem a quem? Quem pertence a quem? As federações. As federações. Quem ajuda, comanda e vota CJ, tudo na bem, CBF. cara, mas tá errado. A gente vê o futebol hoje de uma Ué, mas- maneira completamente errada. Ah, então eu também concordo. Os mas nós clubes da estamos Série com A, uma pirâmide os clubes da invertida aí. Série A estão aqui e eles têm que vir até aqui embaixo pra jogar estadual, velho. Pra fazer o quê? Aí quer que vira o campeonato estadual? Sabe? Aí a gente chega agora no momento que é o mais importante da temporada, com Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa do Brasil, reta final de Campeonato Brasileiro. Tudo encavalado, porque os caras, no início do ano, preferem jogar contra times de Série D, e com todo respeito, tá, gente? Série D, Série C, time que não tem divisão. Desculpa, eu acho que os clubes da Série A estão em outro patamar e eles tinham que pensar neles nesse ponto.